Sabe o orçamento de um país? É bom pensar nele como um grande plano, um roteiro escrito com meses de antecedência, prevendo tudo o que vai acontecer e quanto vai custar. Mas e quando a vida real acontece e joga uma cena completamente inesperada no meio da história? O roteiro precisa se adaptar e rápido. Hoje, a gente vai mergulhar fundo exatamente nisso, no mecanismo que permite ao governo brasileiro reescrever esse roteiro em tempo real. O nome dele? Créditos adicionais. Vamos entender direitinho como essa ferramenta funciona, de onde vem a grana para isso e qual o limite entre ser flexível e perder o controle das contas. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte, olha só. Primeiro vamos ver esse embate entre o que foi planejado e o que a realidade impõe. Depois, vamos abrir o kit de ferramentas do governo para fazer esses ajustes. A gente vai detalhar os ajustes planejados e os urgentes. E aí vem a pergunta de ouro: de onde sai o dinheiro para isso tudo? E, por fim, vamos falar sobre o delicado equilíbrio que essa história toda exige. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. Existe uma tensão natural na gestão pública. A Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, é o grande plano de voo financeiro do país. O problema é que ela é uma previsão, uma foto tirada hoje de um futuro que ainda não chegou. E como a gente bem sabe, a realidade não costuma pedir licença para mudar os planos. Essa é a grande questão. Pensa bem, se o Congresso Nacional debateu e aprovou cada centavo, esse plano não deveria ser seguido à risca, do começo ao fim? Pois é, a resposta pode surpreender. É um sonoro não. E isso, veja bem, não é uma falha do sistema. É, na verdade, uma característica essencial para que um governo consiga de fato governar. E este slide aqui ajuda a gente a ver o porquê. De um lado temos a LOA, um documento todo organizado, bonitinho, baseado em projeções. Do outro, o mundo real, que é caótico e imprevisível. O dinheiro para a merenda escolar pode acabar antes do fim do ano, uma enchente pode levar uma ponte que precisa ser reconstruída para ontem, uma pandemia pode surgir do nada. A gestão pública é, por natureza, uma constante adaptação. Ok, então como é que se faz essa adaptação de um jeito legal, organizado, sem virar bagunça? Bom, para isso o Estado tem um kit de ferramentas bem específico previsto em lei. São os chamados créditos adicionais. Eles são, na prática, as autorizações para mexer no orçamento enquanto ele já está valendo. São os instrumentos que dão flexibilidade ao plano original. A definição técnica é essa aí. Mas, traduzindo para o bom e velho português, um crédito adicional é uma permissão para o governo fazer basicamente duas coisas. Ou gastar mais do que o limite que já tinha sido aprovado para alguma coisa, ou gastar com algo totalmente novo que nem sequer aparecia no orçamento inicial. E dentro desse kit, a gente tem 3 ferramentas principais, cada uma para uma situação. Os suplementares, que são para reforçar algo que já existe. Os especiais, para criar uma despesa nova. E os extraordinários, bom, esses são para quando o bicho pega de verdade. Vamos olhar cada um deles de perto. Vamos começar com as ferramentas do dia a dia, digamos assim. Os créditos suplementares e os especiais são os instrumentos para lidar com as mudanças de rota mais comuns na gestão. E justamente por isso, a regra de ouro aqui é que eles precisam da autorização do Poder Legislativo para acontecer. Não há uma decisão que o Executivo toma sozinho. O crédito suplementar é exatamente o que o nome sugere. Um suplemento, um reforço. Pensa assim, cada despesa no orçamento é como um tanque de combustível para uma política pública. Se no meio do caminho o governo percebe que o combustível de um desses tanques vai acabar antes da hora, ele usa o crédito suplementar para literalmente reabastecer aquele tanque. Um exemplo prático que todo mundo conhece, o Enem. Imagine que o governo fez o orçamento do exame esperando 5 milhões de inscritos. Mas, na realidade, 6 milhões de estudantes se inscreveram. O dinheiro que estava previsto para gráfica, transporte das provas, fiscais, não vai dar. Sem um crédito suplementar para reforçar essa despesa, o exame todo poderia ficar comprometido. É uma correção de rota clássica. Beleza, agora vamos para a segunda ferramenta. O crédito especial é diferente. Ele não abastece um tanque que já existe. Ele instala um tanque novinho em folha no carro. Ele serve para bancar uma despesa que simplesmente não existia no plano original. É a ferramenta que permite ao governo começar um projeto novo que surgiu no meio do ano. Pensa só nessa situação. Em junho, o Congresso aprova uma lei nova criando um programa de bolsas de estudo. Essa despesa não estava na LOA, não existe uma linha no orçamento para ela. Para essa lei sair do papel, o que acontece? O Executivo precisa propor a abertura de um crédito especial, criando do zero o dinheiro para pagar essas bolsas. Agora a gente vai falar da ferramenta mais poderosa e, por isso mesmo, a mais delicada de todas. O crédito extraordinário é o botão de emergência do orçamento.
Ele foi feito para passar por cima do rito normal e é reservado para situações onde esperar pela burocracia seria simplesmente uma catástrofe. A Constituição Federal é super clara aqui. Ela define os gatilhos para usar essa ferramenta: guerra, comoção interna ou calamidade pública. Repara bem nas palavras. As despesas precisam ser urgentes e imprevisíveis. Não dá para usar isso para cobrir um erro de planejamento ou uma obra que atrasou. É pro inesperado, pro evento que vira o mundo de cabeça para baixo. E o exemplo da pandemia de Covid-19 é talvez o mais dramático que a gente já viveu. A necessidade de comprar vacinas, construir hospital de campanha, pagar auxílio emergencial, nada disso podia esperar meses de votação no Congresso. Por isso, o governo abre o crédito extraordinário por medida provisória que tem força de lei imediata. O dinheiro sai na hora e só depois o Congresso analisa e valida a decisão. É agilidade máxima para uma crise máxima. Certo. Já entendemos como o governo consegue autorização para gastar. Mas agora vem a pergunta de 1 milhão, a pergunta de ouro da economia. Quem paga a conta? Dinheiro público não dá em árvore. E a lei é muito, muito rígida com isso. Para cada real de crédito adicional aberto, tem que ser indicado de onde exatamente esse real está saindo. Não tem mágica. A lei que rege as finanças públicas, lá de 1964, já define o cardápio de opções. São basicamente 4 caminhos. 1. Usar uma sobra de caixa do ano passado, que é o tal do superávit. 2. Usar o dinheiro que entrou a mais porque a arrecadação de impostos foi melhor que o previsto. 3. Cancelar um gasto que estava planejado e usar esse dinheiro para outra coisa. Ou 4, em último caso, pegar o empréstimo. Superávit financeiro. E se não me assusta um pouco, né? Mas a lógica é bem simples, na verdade. É como se fosse o saldo positivo que ficou na sua conta bancária no dia 31 de dezembro, depois de você ter recebido o seu salário e pago todas as contas do mês. É aquele dinheiro que sobrou livre do ano anterior e que pode ser usado no orçamento do ano seguinte. E olha, este ponto aqui é importantíssimo para a gente entender o impacto real disso nas contas públicas. Quando a fonte do dinheiro é o superávit, o excesso de arrecadação ou um empréstimo, o tamanho total do bolo do orçamento aumenta. É dinheiro novo entrando. Agora, quando a fonte é o cancelamento de outra despesa ou o uso da reserva de contingência, o bolo continua do mesmo tamanho. O governo está só remanejando, trocando uma prioridade por outra. E para a gente aprofundar de verdade, é vital saber também de onde o dinheiro não pode vir. Por exemplo, se o governo orçou 100 milhões para uma obra e só gastou 80, essa economia de 20 milhões não vira fonte de recurso automaticamente. O dinheiro continua carimbado para aquela finalidade. Da mesma forma, cancelar dívidas antigas ou usar dinheiro que está só temporariamente bloqueado não são fontes válidas. As regras existem para evitar a maquiagem contábil. E com tudo isso, a gente chega no grande dilema. De um lado, um governo engessado por um orçamento que não pode ser mudado seria incapaz de responder às necessidades da população. Do outro, flexibilidade demais, sem controle, é a receita para o desastre fiscal. Os créditos adicionais vivem exatamente nessa fronteira tensa. Então, a grande lição aqui é que os créditos adicionais por si só não são nem heróis nem vilões, são ferramentas. Ferramentas essenciais de governança. O desafio é garantir que o uso delas seja sempre a exceção justificada e não a regra para fugir do planejamento. As amarras da lei existem para isso, para garantir que cada ajuste seja transparente, necessário e principalmente fiscalizado. E essa citação da lei é o resumo perfeito dessa filosofia de controle. A lei exige 2 coisas fundamentais, preto no branco. Primeiro, mostre de onde vem o dinheiro, qual a fonte. E segundo, justifique por que você precisa dele. Não é um cheque em branco. É uma autorização que depende da prova da necessidade e da viabilidade financeira. E para a gente fechar, fica uma provocação. Agora que a gente entendeu as engrenagens técnicas por trás dos créditos adicionais, a grande questão vira outra. Vira uma questão política e social. Como é que a sociedade, a imprensa, os órgãos de controle, enfim, como todos nós podemos garantir que essa ferramenta tão poderosa seja usada sempre para o interesse público e não só para conveniência política ou para uma gestão fiscal irresponsável? Essa vigilância é o que transforma uma ferramenta técnica em um verdadeiro instrumento de democracia.